quem está ouvindo, mas eu tenho a certeza que Deus tem algo especial para nos falar nesta noite. Amém? Quando se encontrar, pode dizer eu. Está escrito assim, meus irmãos. O livro dos Salmos, Salmo de número 119, verso de número 83, está escrito: pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor. Muito obrigado. Quero emprestar aí alguns minutos de sua mais que preciosa atenção. Meus amados irmãos, quando olhamos para o Salmo de número 119, nós podemos ter a certeza de que nós estamos diante do banquete da sabedoria. Afinal de contas, o Salmo de 173 versos trata-se do Salmo em que nós vemos a menção, o honrar dos estatutos divinos, da santa e inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Tanto é verdade que o livro dos Salmos, precisamente o Salmo de número 119, que nós lemos hoje o verso 83, é um salmo conhecido como o Salmo da valorização da palavra de Deus. Haja vista, meus irmãos, que o livro mais citado nas páginas do Novo Testamento não é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, muito menos Deuteronômio. O livro mais citado é o livro dos Salmos. Se o livro dos Salmos é tão citado em todas as páginas da Bíblia Sagrada, trata-se então de um livro importantíssimo para nós que estamos hoje nesta terra. No livro dos Salmos nós encontramos orações. No livro dos Salmos nós encontramos cânticos vitoriosos. No livro dos Salmos nós encontramos cânticos de consolação, músicas congregacionais, as chamadas cantigas dos degraus, ou também chamada de cantigas da peregrinação. E nós estamos diante de um salmo maravilhoso nesta noite. Precisamente o verso número 83. O salmista irá nos informar que ele estava como um odre no meio da massa. Contudo, diz ele: não me esqueço dos teus mandamentos, não me esqueço dos teus preceitos. Se ele diz contudo, se ele diz porém, se ele diz mais, se ele diz entretanto, isso significa que a primeira parte do salmo trata-se de uma situação difícil. Trata-se de uma situação gravíssima pela qual ele estava passando. Uma situação de dificuldade que ele tinha enfrentado. Por isso ele diz: estou como um odre no meio da fumaça. Mas por que ele se compara a um odre? Ele se compara a um odre por causa de todo aquele processo que o odre passava para enfim ser útil para o seu utilizador. Os odres eram feitos com a pele de animais, sendo mais preciso, com a pele de um cordeiro. Mas você sabe que na lei dos judeus, eles não compram carne em qualquer tipo de açougue. Eles precisam ver o açougueiro matando o animal da maneira que Deus deixou prescrita na sua lei. É uma maneira que o animal não sofra tanto. Isso está descrito na lei mosaica. Aí sim, a carne desse cordeiro pode ser utilizada. Então, o que faz o animal ser impuro ou puro não é simplesmente a sua forma, o seu jeito, mas também a maneira em como ele foi morto para o consumir de sua carne, o fazer de algo com a sua pele. E esse odre era feito da pele deste cordeiro. É interessante que quando arrancava-se a pele desse cordeiro, levava-se então para próximo de uma fornalha, para próximo de um fogo. E esta pele
poderia resistir àquele fogo. Aquele fogo servia para limpar esta carne morta. Aquele fogo servia para tirar os germes, as bactérias desta carne. Porque se não tira a bactéria, aquele olho só serviria para trazer morte para aqueles que tivessem contato com ele. Então ele precisava primeiro passar pelo fogo, passar pela fornalha, para ser tratado, para tirar seus germes. Meus irmãos, é interessante que no Novo Testamento, quando João Batista apareceu pregando o batismo de arrependimento, em seguida ele disse que viria após ele alguém que nos batizaria com o Espírito Santo e com água. Não, Senhor. Com o Espírito Santo e com vento. Não, Senhor. Com o Espírito Santo e com vinho. Não, Senhor. Com o Espírito Santo e com fogo. Porque o fogo é o símbolo da purificação. Porque o fogo é o símbolo da limpeza. Aquilo que a água não pode fazer, o fogo faz. Aquilo que a água não pode realizar, o fogo faz. E está descrito aqui que aquele homem passava pelo fogo justamente para ser purificado. E não para por aí. Depois de ele passar pelo fogo, ele era submetido a um tratamento de fumaça. Envolviam ele no meio da fumaça. Para quê? Para enrijecer o couro. Para que depois ele pudesse resistir àquilo que poderia colocar no seu interior, aquilo que ele poderia transportar, porque o outro servia para transportar tanto água, como vinho, como leite, ou seja, alimentos líquidos. Ele não pode ser impuro para tornar impuro aquilo que vai ser colocado dentro dele. Ele não pode ser fraco, porque se ele for fraco, ele não suportará o que vai ser colocado dentro dele. Ele vai vazar no meio do caminho. E esse homem era de fundamental importância para os judeus, porque viviam uma vida nômade, ou seja, viviam caminhando pelos desertos da vida. Então era importantíssimo que o homem fosse bem tratado, fosse bem feito. Passa pelo fogo, passa pela fumaça, para estar limpo, para estar preparado, para estar enrijecido, para suportar o que vai ser colocado dentro dele. Agora olha para mim aqui. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós conseguimos perceber que é justamente este o tratamento que Deus dispensa àqueles que desejam fazer a sua vontade nesta terra. Eu me lembro de Elias. Elias profetizou, fez cerrar o céu, não descia chuva, nem orvalho, e veio a mensagem de Deus para Elias: Elias, vai para o ribeiro da Querite. Aleluia. Querite. Querite. Nós que lugar de Querite? Local de morte, local de aparato. Elias vai para o local de corte. Elias vai para o local de aparato. No Novo Testamento, o Cristo diz que aquela vara que está nele, quando dá fruto, ela é cortada, ela é aparada para que dê mais frutos ainda. Aleluia! Querite é o local aonde a carne é cortada para ficar no formato certo. O couro é cortado para ficar no molde certo para que Deus possa usar. E por incrível que pareça, os maiores milagres na vida do profeta Elias não se deram antes do local do corte, não aconteceram antes do querite. Os maiores milagres na vida de Elias aconteceram depois dele ir para o ribeiro de Querite. O que é Querite? Querite fala de corte, fala de fumaça. A fumaça fala-nos de perseguição. Por que perseguição? Porque quando Elias profetiza, ele se levanta contra ele, Jezabel e Acabe, e começam a persegui-lo. Porque a fumaça é aquilo que faz com que a sua visão esteja limitada. E não foi isso que aconteceu com Elias na perseguição. Ele disse: Deus, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida agora.
Porque ele olhava para o lado e não via saída. Jezabel vai me matar, Acabe vai me matar, eles vão me destruir. Então fumaça é aquilo que limita a minha visão. Fumaça é aquilo que me faz até mesmo duvidar dos projetos de Deus. Fumaça é aquilo que faz a nossa visão arder. Fumaça é aquilo que nos força a chorar. Porque a fumaça, quando entra em contato com os nossos olhos, nos faz lacrimejar. Fumaça é uma situação tão complicada, uma situação tão difícil, uma situação de aperto, que mesmo sem querer chorar, mesmo você tentando demonstrar fortaleza para as pessoas que estão ao seu lado, você não consegue. Ela força você a chorar. A situação força você a gemer. Fumaça. Porque a fumaça, fumaça é aquilo que força o meu nariz a escorrer. Fumaça. Fumaça é aquilo que quando entra em contato com as minhas veias nasais, me faz falar de maneira embargada. Fumaça. A fumaça limita a minha visão. A fumaça me faz chorar se eu tenho vontade de chorar. A fumaça me faz até mesmo desacreditar de que existe alguma coisa a mais depois da situação na qual eu me encontro. Isso é fumaça. Elias está no local do corte da fumaça. Mas, como eu disse, foi justamente depois dele ir para o querite, o local do corte, o local da fumaça, o local da limitação, que ele vivenciou os maiores milagres da sua vida. Pensa aí. Foi depois do querite que Elias foi alimentado pelos corpos que traziam carne e pão para ele. Aleluia. Foi depois do querite que Elias foi até a casa da mulher viúva e multiplicou o pão. E multiplicou, mandou ela multiplicar, orou a Deus para que Deus multiplicasse a farinha e o azeite da sua casa, para que ela fizesse um bolo para ele e para a sua família. Foi depois do querite que Elias ressuscitou o filho dessa mesma mulher viúva. Foi depois do querite que Elias subiu o Monte Carmelo, orou a Deus e fez fogo descer do céu sobre o sacrifício. Foi depois do querite que Elias subiu o monte e 102 soldados vieram prendendo para levar a presença do rei. Ele pediu a Deus para que descesse fogo do céu e o fogo matou a 102 homens. Aleluia. Foi depois do querite que Elias pegou a sua capa, feriu o Jordão e atravessou em seco com Eliseu, seu servo. Foi depois do querite que Elias foi elevada em uma carruagem de fogo e redemoinho para adorar com Deus. Foi depois que ele desceu na terra do Monte da Transfiguração para conversar com Jesus junto de Moisés. Depois do querite, depois da fumaça, depois do corte, depois da dificuldade, depois da situação difícil, Elias vivenciou os maiores prodígios de Deus sobre a tua vida. Levanta a mão por gentileza, deixa eu profetizar aqui. Será depois das suas maiores lutas, depois das suas maiores adversidades, depois das suas maiores tempestades, que Deus irá elevar seu ministério sobre a maneira desta terra. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós não queremos ir para o querite. Nós não queremos ir para o local do corte. Porque corte fala de sangue. E no caso do outro, o corte, para ter o corte, era necessário que o cordeiro morresse. Então o corte fala de morte. Mas ninguém quer morrer para si mesmo para viver para Cristo. Ninguém quer sofrer o corte. Ninguém quer estar no meio da fumaça, mas quer ver fogo descer do céu. Quer que o fogo desça no altar, mas não quer ir para o querite. Quer que Acabe e Jezabel sejam envergonhados, mas não quer ir para o querite. Quer multiplicar o azeite e a farinha da viúva, mas não quer ir para o querite.
quer realizar prodígios e milagres nessa terra, mas não quer, porque elite, lá quando você fecha, o que elite é que vai fazer com que o nome de Deus seja exaltado sobre a tua vida. Vá para o elite, se submeta ao local do corte, porque aí sim Deus vai fazer você ser um crente obediente, com experiência para contar. Crente no local do corte. Uma outra pessoa da Bíblia que também sofreu corte foi Abraão. Gênesis capítulo 17. Até ali, todas as vezes em que Deus ia para conversar com seu servo Abraão, Deus dizia: Abraão, sai de sua tenda, vem para fora. Por quê? Deus não entra na tenda de quem não tem aliança com ele. Por mais que Abraão tivesse saído da terra da idolatria, da prostituição, ele ainda não tinha uma aliança estabelecida com Deus em pacto de sangue. Ele não tinha. Abraão ainda não tinha sofrido um corte. Abraão ainda não tinha entrado na fumaça. E Deus não entrava na sua casa. E ele desejando ter um filho da promessa, com Sara, sua esposa estéril. E ele já estava avançadíssimo em idade, mas até o momento nada acontecia. Deus chamou Abraão e disse: eu quero um corte em você. E aí Abraão vai fazer a aliança da circuncisão. Um corte na genitália masculina. Corta. Abraão vai fazer essa cirurgia, que para a época era uma cirurgia arriscada. Porque arriscada, questão de vida ou morte, se é arriscada. Porque não tinha medicamentos. Não tinham tantos analgésicos. Cortava-se com pedras afiadas. E esse corte no prepúcio da genitália humana, para o homem, impede com que certas sujeiras se alojem ali. Então, esse corte vem para facilitar a limpeza. Este corte é uma aliança que Deus estava fazendo com Abraão, e Abraão fazendo com Deus. Este corte deixava o homem fraco e acamado. Tanto é que Simeão e Levi, dois jovens sanguinários, invadiram a cidade onde os homens todos tinham feito a circuncisão e mataram todo mundo. Porque todos os homens ficaram fracos. 2 homens mataram a cidade inteira. Significa que essa circuncisão tornava um homem fraco. Se torna um homem fraco, faz com que ele seja o quê? Dependente de outrem. É uma aliança que Deus está querendo estabelecer com o homem, chamando-o para a submissão, chamando-o para obedecê-lo e viver completamente na dependência dele. Aleluia! Abraão passa por este corte, um corte que vai gerar choro, um corte que vai forçar a lágrima nos olhos de Abraão, um corte que vai fazer Abraão ficar acamado em casa, um corte que vai fazer Abraão ficar dependente da esposa, um corte que vai fazer Abraão não se levantar do local onde se encontrava, em corte, e que Abraão vai submeter também toda a sua casa, os homens de sua família. Mas adivinha o que acontece em Gênesis capítulo 21? O Deus que nunca tinha entrado na tenda de Abraão, o Deus que toda vez que ia conversar com Abraão, dizia: Abraão, sai da tua tenda. Está escrito assim no versículo 1 e o versículo 2. E Deus visitou a Sara, esposa de Abraão, e esta engravidou e deu à luz a um filho a Abraão, e colocaram-lhe o nome de Isaque. Veja bem, Deus entrou na casa de Abraão, na tenda de Abraão, depois que Abraão passou pelo corte, se submeteu à circuncisão. Aí sim, o milagre aconteceu na família de Abraão, dentro de sua casa, no seu seio. Se submeta ao corte de Deus e você irá ver o milagre de Deus acontecendo entre hoje na sua casa, entre hoje na sua família, entre a sua parentela.
passar pelo corte. Porque enquanto Abraão não foi cortado, Abraão não viu o milagre de Deus. Quer que o Isaac, o riso nasça na tua casa, se submeta ao corte. Quer que o Isaac nasça na tua família e dentro dos seus, abaixa a cabeça e deixa Deus tratar contigo. É o corte, é a fumaça, é a fornalha. A Bíblia compara a aprovação do crente a uma fornalha ardente. E Deus está nos colocando diante da quentura do fogo da aprovação, para nos fazer mais firmes, para que possamos transportar coisas úteis àqueles que dependerem de nós. Se esse homem não passa pelo fogo, não passa pela fumaça, se esse homem não passa por todos esses processos, ele era incapaz de transportar por dentro alguma coisa. Glória a Deus. Alguns querem transportar o mistério de Deus, aleluia, querem transportar o Espírito Santo, mas não estão preparados para os processos que vêm antes disto. Para que o homem pudesse armazenar água potável para as demais pessoas, ele precisava passar por tudo isto. Tem gente que quer dar lição de moral nas pessoas, sendo que ele pratica a mesma coisa que ele está usando. Aleluia! Quer criticar o pecado alheio, mas ele comete coisa muito pior nas escondidas. Vai pro local do corte primeiro, filhão. Aleluia! Vai pro local do corte primeiro, filhona. Vai se purificar primeiro, para depois você transformar água fresca dentro de você, para o sedento. Porque quando você passa por este processo, Jesus disse para essa mulher samaritana: dentro de você surgirá uma fonte de águas vivas que hoje ontem para a vida eterna. Quer transportar coisa boa para as pessoas, palavra de vida, Espírito Santo. É preciso passar pelo corte primeiro. Aleluia! Pela fumaça, pelas dores, pelo choro, pelas lutas, pelas angústias, pelas adversidades. Mas muitos não querem isso. O crente de açúcar agora pode tapar o ouvido aí. Não. Fica com o ouvido bem atento a ouvir isso aqui. Servir a Cristo é um chamado para o sofrimento. Aleluia. É verdade. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Servir a Cristo é padecer mesmo. Servir a Cristo não é ter conta cheia, não. Servir a Cristo não é morar em casarão, não. Servir a Cristo é sofrer. Servir a Cristo é padecer. Cristo não nos chamou para conquistar a terra, mas para conquistar o céu. Servir a Cristo é chorar. Servir a Cristo é gemer. Servir a Cristo muitas vezes é passar por privações mesmo. Servir a Cristo é passar pela fumaça, passar na moenda, sofrer o corte, o apagar das arestas, das partes. É sofrer, é padecer. Elias não estava preparado para ser levado ao céu antes dele passar pelo corte, antes dele passar pelo querite de Deus. Mas depois Deus o elevou. Tem gente que quer subir, mas não quer ser cortado. Aleluia! Basta ver uma luta, uma adversidade, quer abandonar tudo, quer jogar o ministério para o ar. Não é assim que funciona. Verso de número 83, a parte B, desse Salmo número 119, o salmista diz: contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Aleluia! Ou seja, no meio da fumaça, sem ver uma porta de escape, chorando, gemendo, nariz escorrendo, eu estou abraçado com a tua palavra,
Eu estou abraçado com a tua promessa. E é a tua promessa que me dá forças para suportar esse processo. Justamente quando a luta vem, é que muita gente se desfaz da leitura da Bíblia Sagrada. É que muita gente abandona a leitura diária, o devocional da Bíblia Sagrada. Mas a verdade é que se eu quero suportar a fumaça, se eu quero suportar o corte da aliança que eu fiz com Deus, se eu quero suportar as dores dessa circuncisão, é necessário me agarrar com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo no Novo Testamento diz que agora a circuncisão não é mais na carne, não é mais no prepúcio do homem. A circuncisão agora é nos nossos corações. A circuncisão que fazemos é aqui no nosso interior. E nós que temos uma aliança com Deus, uma circuncisão aqui dentro de nós, iremos passar por privações, iremos passar por lutas, iremos passar por adversidades. Há lutas que o cristão passa, ele se enfrenta justamente porque ele entregou a vida a Cristo. As situações que o crente enfrenta nesta terra, justamente porque um dia ele levantou a mão e resolveu servir o Senhor em corpo, alma e espírito. Ele adorar a Deus de toda a sua vontade, seu coração, seu sentimento, seu conhecimento. Mas a Bíblia nos mostra que vai valer a pena passar por todo este processo para um dia ser levado à glória. Sabe o que eu acho interessante? É que o Êxodo diz que quando Deus estava conversando com Moisés no alto do Monte Horebe, desceu fumaça da parte de Deus, envolveu Moisés. Logo, isso significa que na fumaça Deus não está indiferente, na fumaça da tribulação, na fumaça da provação, na forma de tratamento. Deus está ao lado do seu povo, Deus está ao lado de sua igreja, mesmo que a fumaça dificulte a minha visão, dificulte a sua visão, dificulte a nossa visão. Deus está presente o tempo todo no processo. Por que, presbítero? Porque se aquele que está colocando a pedra no porteiro para se transformar no outro, na fornalha, ele precisa estar atento, porque se ele estiver próximo, o fogo consome por completo aquele cônjuge dele, e ele é derrubado, destruído, torna pó. A Bíblia diz que Deus desceu no meio da fumaça e estava junto com Moisés no alto do monte. Eu tenho informação para dar para você. Nessa luta que te faz chorar, nessa provação que te faz gemer, nessa fornalha do desamor, do abandono, da porta fechada, da enfermidade, Deus está presente e Ele jamais esqueceu de você. Diz para o povo de Israel: eu jamais me esquecerei do dia que estei nas minhas mãos o nome de vocês gravado. Deus conhece você, Ele sabe da sua luta, Ele sabe da sua provação, Ele sabe do seu choro, Ele sabe do seu sofrimento. Ele diz para você nesta noite: eu estou perto de você. E o que é que Ele espera de nós? Estou próximo de nós. Ele espera de nós. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse 8, versículo 3 e 4. João tem uma visão dos céus. Ele viu um anjo com um grande incensário nas mãos. E neste incensário, diz a Bíblia, foram colocadas as orações dos santos, a adoração dos servos de Deus. E foi colocado também incenso dentro deste incensário. Misturou o incenso com a oração e a adoração dos santos, dos servos de Deus. Aleluia! E subiu para o céu, levando-se até o nariz do Pai Celestial. Glória a Deus, aleluia! Sabe o que isso significa? Deus está ao teu lado, esperando uma decisão de tua parte. Que decisão é essa? Adoração. Aleluia! Glória a Deus!
Deus está ao lado para proteger, mas sobretudo Ele está esperando uma decisão de nossa parte: adoração. Aleluia! Oração. Louvores. Glória a Deus, aleluia! Mas o que nós estamos fazendo no meio dessa fumaça? Nós estamos louvando, nós estamos lamentando. Nós estamos adorando, ou nós estamos blasfemando o nome de Deus? Nós estamos engrandecendo, ou nós estamos acusando-o de não estar conosco, de não nos tirar dessa fornalha de aflição? Deus espera a sua adoração. Deus espera o seu louvor. Aleluia! Porque este povo aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 8, eles estavam na terra padecendo perseguições, mas a oração deles estava subindo, subindo, subindo. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz que o anjo mistura essa oração, eu completo o versículo, mistura essa oração com incenso, e isso se torna uma fumaça que sobe até Deus e vira fogo, e Deus lança novamente para a terra. Então a adoração sobe e o fogo desce. O louvor sobe e o fogo desce. A oração sobe e o fogo desce. Quanto mais um crente na aprovação adorar a Deus, mais Deus manda fogo para a terra. Fogo, presença e potente do Espírito Santo. Fogo, poder da parte de Deus. Fogo, purificação. Quanto mais você adorar a Deus, mais a presença de Deus irá acolher você, fortalecer você, encher você de vigor para suportar as adversidades da vida, as situações difíceis, as lutas. Mas é preciso adorar, apesar da fumaça. Estou como noivo na fumaça, porém não me esqueço dos teus estatutos. Você lembra da Bíblia na hora da aprovação? Você lembra da palavra de Deus na hora da luta? Tem gente que não está passando por luto, vai assistir Netflix. Está passando por luto, vai tomar sorvete, comer churrasco. Se é que pode, na carta tão cara. Aleluia! Está passando por luta, vai passear na praça. Mas Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, converse com o teu pai secreto, Aleluia! que publicamente ele te recompensa. Glória a Deus! Aleluia! Muita cabeça, por favor. Deus de maravilha, aleluia! Aleluia! Glória, glória a Deus, aleluia! Essa situação difícil, exemplificada como uma fornalha, como um corte, como uma fumaça, ela não veio para bater você. Muito pelo contrário, ela veio para promover você a uma estatura maior. A Bíblia nos fala sobre um fruto chamado sicômoro. Este sicômoro é um fruto que ele passa da sua perfeição para o apodrecimento muito rápido. E o cultivador de sicômoro, aquele que cuida desse fruto, precisa estar sempre atento a ele, porque esse fruto ele não aparenta estar maduro, ele sempre tem seu aspecto esverdeado. Aparentemente ele nunca fica maduro. Ele passava do verde para o apodrecido. Mas os cultivadores de sicômoro desenvolveram uma técnica. O cultivador passava em cada árvore com uma faca, ia fazendo pequenos cortes em cada um deles, ia fazendo corte,
fazendo corte. E esse corte fazia com que esse muro amadurecesse de maneira saudável. Aquilo que até então saía do verde para o apodrecido, agora amadurecia a partir do corte que é feito porque o cultivava. Aleluia. Este corte que Deus está fazendo em você, na sua família, na sua casa, é para amadurecer você espiritualmente. Se prepare para ter mais experiências com Deus. Se já tinha línguas estranhas, se prepare para Deus te entregar variedade de línguas. Se já tinha um dom de visão, se prepare, Deus vai aguçar mais e mais depois desse corte. Se você já tinha o entendimento da palavra, mínimo, Deus irá, depois desse corte, elevar a tua sabedoria para todos os seus preceitos. Depois deste corte, depois desta fumaça, depois deste choro, depois deste sofrimento, tem milagre de Deus te esperando. Senhor, eu peço, coloca bálsamo na ferida deste homem nesta noite. Coloca remédio na ferida desta mulher nesta noite. Eu sei, Senhor, que as lutas vêm, as tempestades vêm, eu bater a fé, eu creio que te confia. Mas eu me lembro da palavra que o Senhor nos conta dizendo que o homem edificou a sua casa sobre a rocha, vieram os ventos, as tempestades, vieram as águas, combateram toda aquela casa e não caiu, porque estava ela alicerçada sobre uma rocha onipotente. Deus, o chamado deste homem, o chamado desta mulher, não está alicerçado sobre a areia, não está alicerçado sobre a água, está alicerçada sobre uma rocha. É aquela pedra que caía dos céus e destruía os reis padrões da terra. A estátua representada que na boca de Deus tinha vindo a sua própria glória. Cristo Jesus, esta pedra de cima, esta pedra angular, esta pedra principal, é o alicerce desta igreja, é o alicerce desta família, é o alicerce desta casa, é o alicerce desta saúde. Neste momento eu peço, meu Pai, fortaleça a fé deste homem, fortaleça a fé desta mulher, para que eu suporte este processo, e não há longo arado, e não abandone, Senhor, a tua presença, que esta aprovação faça ele levar o Senhor mais e mais, que este corte faça essa mulher levar o Senhor mais e mais, que esta luta venha elevar a intimidade dele para ter o teu Santo Espírito. Desde esta noite, Pai amado, eu repreendo todo espírito de depressão, todo espírito maligno que está dizendo que o Senhor se importa mais com esta mulher, que se importa mais com este homem. Toma na cara, inferno, toma na cara, Satanás. O Senhor está presente com este homem na fornalha, está presente com essa mulher na fornalha, na fumaça. Ele está presente com este homem na tribulação, está presente com esta mulher. Ele vai fortalecer esta casa, ele vai fortalecer este casal, ele vai fortalecer esta família, ele vai curar esta pessoa, vai transformar essa casal. Este homem vai sair da fornalha, esta mulher vai sair da fornalha. Ele vai sair da fornalha, ele vai sair da fornalha, vai sair como Sadraque, Mesaque, Abednego vai sair, porque a tua presença está com ele, está com ela nesta fornalha. Neste fogo ele pode passear, neste fogo ela pode passear, porque a presença do Senhor é Todo-Poderoso, não desampara, mas sustenta, guarda, justifica, renova, levanta. Meu Pai, em nome de Jesus, para suportar as lutas e adversidades da vida. É o que nós queremos repetir nesta noite, agradecer. Em nome de Jesus. Amém.